E aí, Magá, a gente falou agora há pouco sobre um exemplo de quem tem harmonia, como é que ele lida com o feedback, mas a gente pode aprofundar um pouco isso sobre como o impacto dos talentos em quem está dando e em quem está recebendo o feedback, né? Como é que você, de maneira ampla, sem precisar dar exemplos específicos, qual a importância de entender que os teus talentos têm impacto no jeito que você dá feedback e que os seus talentos têm impacto no jeito que você recebe feedback? Boa, essa pergunta é muito boa. Bom coach aqui o Rodrigo, estou a brincar. Ah, Que bom, eu tenho é treinado. eu acho que vou começar a falar de dar, porque eu hoje já falei aqui dos Toastmasters e uma vez perguntaram porque é que eu entrei, alguém que me considerava boa a falar em público, e eu disse que entrei para aprender e para treinar, dar feedback. É mesmo, não é? Obrigar-me a ter esse momento, pelo menos 2 vezes por mês. Quer dizer, se eu fizesse essa função na sessão, mas era realmente esse o meu primeiro objetivo, porque eu não tinha noção nenhuma e eu acho que cairia mais para aquele exemplo que eu estava a dar antes de colocar eufemismos, de ser mais fofinha nesse sentido. E os Toastmasters ajudaram muito a tornar-me mais objetiva e depois, quando eu descobri os meus talentos, eu percebi em primeiro lugar as dificuldades que eu tinha, estavam lá em alguns filtros, e depois são nítidas as facilidades que eu encontro ao dar e ao mesmo tempo também a satisfação que recebo por estar não só a usá-los naquele momento, mas também a vê-los a evoluir, é mesmo interessante. Ou seja, é isso eu vejo com mais clareza hoje do que a maneira como recebo. Porque eu, sendo honesta, eu acho que sempre recebi bem feedback. Podia doer dentro, Mas mas talvez isso já tenha a ver com seus talentos. sim, sim, também acho que sim. Você tem talento de desenvolvimento, então isso impacta em você também. Você tem o talento de excelência, então isso impacta em você também. Sim, sim, ou seja, não vou dizer que nunca doeu, que sempre consegui separar o ego e sempre consegui só olhar objetivamente para aquilo que me diziam, não posso mentir nesse sentido, mas acho que sempre consegui manter-me em silêncio e realmente absorver aquilo que estava a ser dito, e mesmo se depois mais tarde eu sozinha achasse que não concordava com parte, por exemplo, podia acontecer, não considerava isso um impedimento de na próxima pedir feedback. Eu acho que sempre tive até essa atitude em relação a algumas coisas. Uma história interessante que eu associo até também à minha excelência e um bocado ao meu desenvolvimento, o desenvolvimento em quarto, excelência em quinto. Eu, quando era miúda, andava na natação e chegou um ponto que aquilo era sempre a mesma coisa. Eu ia sempre para o mesmo, fazer as mesmas coisas todos os dias. E um dia lembrei-me de dizer ao jantar que estava a pensar, que ainda não tinha decidido, mas que estava a pensar em desistir da natação. Só que a minha treinadora naquele momento era amiga de uma irmã minha e então a minha irmã comentou com ela e passado uns dias chegou a casa a dizer: "Olha, encontrei a tua treinadora, disse que tu estavas a pensar desistir da natação". Ela disse: "Olha que pena, ela tem jeito". O meu excelência ouviu isto e alto, o que é que te Agora que eu não saio disso nem amarrada. exatamente. Até a atitude com que eu fui para a aula seguinte tem que ter sido de alguma forma diferente, porque dali eu passei para a faixa seguinte, depois passei para a pré-competição, cheguei a competir, ou seja, até a minha própria atitude de maior confiança perante o treino mudou porque alguém disse isso. Eu nem sei se disse com essa intenção, se era mesmo só para não perder, não é? Alguém que um aluno, mas teve todo o efeito em mim eu saber que havia ali uma tendência e aí foi a minha excelência a falar de certeza, né? E é legal, né, então de maneira, resumida, digamos assim, talvez a mensagem central seja: existe o impacto dos seus talentos no dar ou no receber feedback, então você tem que considerar isso, né. Por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado por ter uma restauração alta de não focar só em feedback corretivo, né, então é um impacto dos meus talentos no meu jeito de dar feedback. Por outro lado, eu tenho a autoafirmação alta e eu tenho que tomar cuidado então quando estou recebendo o feedback para me abrir um pouco, me abrir para receber, para deixar o outro à vontade. Eu recebi um feedback recentemente de uma pessoa, de um parceiro,
E eu notei que ele estava com muito cuidado na hora de falar, sabe? Parecia até uma dosezinha de excesso de cuidado, sendo que eu gosto de feedback direto. Pô, não gostei, não gostei, ó, isso aqui não tá legal, tal. Nenhum problema com isso. Mas por que ele teve tanto cuidado? 2 fatores. Primeiro, ele por ter autoafirmação alta, talvez tenha me julgado baseado na régua dele, né? E meu autoafirmação age completamente diferente. Então, veja, a gente... Ou talvez eu tenha dado pistas em outras situações de que tem que tomar cuidado para falar comigo e eu não esteja consciente disso. Pode ser também, né? Vai saber. Mas, enfim, o importante é que talentos impactam no jeito de dar ou receber feedback. E se você tá ouvindo esse episódio, quiser, comenta aí, a gente faz um episódio com exemplos. Quem sabe eu trago os meus 5, a Magá traz os 5 dela e a gente fala como cada um dos nossos primeiros talentos dá e recebe feedback. Pode ser algo interessante aí para um outro episódio, mas se vocês pedirem, senão não vai ter não, tá? Você acabou de ver um corte do podcast Talentos para o Sucesso. Entra lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify, é só você procurar por Talentos para o Sucesso para assistir o episódio completo desse corte que você gostou tanto de ver agora.